Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 28 de abril, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Elon Musk leva Sam Altman e OpenAI ao tribunal. Em mundo, o Irã faz nova proposta aos Estados Unidos e recebe apoio incondicional de Putin. Já no Brasil, o endividamento das famílias brasileiras atinge máxima histórica. E antes de começar nosso podcast, a seção do patrocinador hoje é quase que uma notícia extra. Se você está atento aqui no Daily Fin, você viu que esse mês a NASA voltou a orbitar a Lua com a missão Artemis 2 depois de 50 anos. O objetivo disso tudo é levar astronautas de volta à superfície do satélite em 2028. Só que o grande desafio disso tudo se chama energia. Cada dia lunar equivale a 14 dias terrestres seguidos de 14 dias de escuridão. Como não tem petróleo, vento ou rios na Lua, a energia solar sozinha não sustenta uma base por lá. E aí que entra a notícia principal. A Casa Branca oficializou nesse mês um plano para colocar reatores nucleares na órbita lunar até 2028 e na superfície mesmo até 2030. Com isso, o mercado logo voltou os olhos para o setor e o ETF Bura 39 da nossa parceira GlobalX, e que reúne mineradoras de urânio e operadoras de reatores, já sobe 11% em abril. Mas também nem precisa ir muito longe. Aqui na Terra não faltam motivos para a tese nuclear. E a gente separou um relatório completo da GlobalX sobre os motivos para investir no ETF Bura 39. Se você quer conferir o relatório e ver como a energia nuclear se encaixa na sua estratégia de investimentos, o link está na descrição do episódio. Boa, Branco. Agora voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, Elon Musk e Sam Altman agora estão literalmente frente a frente. Ontem, dia 27, começou na Califórnia um dos julgamentos mais importantes dessa era da inteligência artificial. Musk contra Altman e OpenAI. E o que chama atenção aqui é que eles não eram rivais lá atrás, eram sócios na verdade. Elon Musk cofundou a OpenAI em 2015, junto de Altman e de Greg Brockman, com a proposta de criar uma IA voltada ao benefício da humanidade. Só que agora o Musk diz que a empresa traiu esse ideal e até manipulou doadores, incluindo ele próprio. E na prática, Musk quer que a OpenAI volte a ser estritamente sem fins lucrativos, defende a saída do Altman e do Brockman da liderança, pede até 150 bilhões de dólares em indenização e ainda quer que os 38 milhões de dólares que ele doou sejam reconhecidos como investimento, dando a ele participação na empresa. Agora, do outro lado, a OpenAI diz que o Musk está agindo por arrependimento e ciúmes de ter deixado o conselho em 2018 e que esse processo também serviria para favorecer a startup rival dele no setor, a xAI. Segundo um comunicado da OpenAI, Musk participou das discussões sobre a mudança de estrutura e, na época, chegou até a pedir o cargo de CEO e a propor uma fusão com a Tesla. No quadro geral, esse julgamento pode mexer com todo o ritmo do setor. Se Musk vencer, isso forçaria mudanças internas na OpenAI e poderia atrasar novos projetos. Já se a OpenAI vencer, ela ganha ainda mais espaço para acelerar investimentos e focar no IPO trilionário previsto para esse ano. Pois é, Branco, de sócios a rivais, e agora é o tribunal que vai decidir o rumo dessa história. Mas com esse capítulo forte do mundo empresarial fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, a guerra no Oriente Médio ganhou novas atualizações ontem, dia 27, com 3 frentes ao mesmo tempo: Irã, Rússia e Líbano. Começando pelo Irã, o país apresentou uma nova proposta para os Estados Unidos para reabrir o Estreito de Hormuz. Em troca, Teherã quer o fim do bloqueio naval americano e o encerramento da guerra. O problema é que essa oferta deixa para o futuro as negociações sobre o programa nuclear do Irã, que é justamente uma das principais exigências de Washington nesse conflito. Ou seja, isso pode travar as conversas ou dificultar uma aceitação dos Estados Unidos. E tem mais um detalhe importante aqui. Donald Trump já sinalizou que pretende manter o bloqueio naval como forma de pressão econômica, sufocando as exportações de petróleo do Irã.
Agora, indo para a Rússia, o chanceler iraniano Abbas Araghchi se reuniu ontem com Vladimir Putin. Vale lembrar aqui que Moscou é um dos principais aliados e financiadores da República Islâmica. No encontro, Putin prometeu apoio, se ofereceu como mediador das negociações e disse que vai fazer tudo o que estiver ao alcance para atender aos interesses do Irã. E esse apoio tem contexto. No ano passado, Irã e Rússia assinaram uma parceria de 20 anos. Pelo acordo, Moscou está construindo 2 usinas nucleares no Irã, enquanto Teherã forneceu drones para a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Agora, fechando a terceira frente, olhando para o Líbano, Israel iniciou novos ataques no país, apesar do cessar-fogo com o Hezbollah, que é o grupo extremista apoiado pelo Irã. Só no último domingo, ao menos 14 pessoas morreram e 37 ficaram feridas. O Hezbollah respondeu dizendo que vai retomar táticas dos anos 80 e ativar esquadrões suicidas para impedir que Israel estabeleça uma base em território libanês. No fim das contas, essa história mostra como o conflito segue se espalhando em várias direções, com negociação, alianças e ataques acontecendo ao mesmo tempo. Mas agora, com o cenário internacional atualizado, vamos direto para a nossa seção do Brasil. Começando o bloco de Brasil, as famílias brasileiras estão mais endividadas do que nunca. O Banco Central divulgou ontem que o endividamento subiu para 49,9% em fevereiro, o maior nível desde o início da série histórica em 2005. Esse dado mede a relação entre o total das dívidas das famílias e a renda acumulada em 12 meses. E não é só o tamanho da dívida que preocupa, Branco. O peso dela no bolso também aumentou. O comprometimento da renda com dívidas avançou para 29,7%, alta de 0,2 ponto percentual no mês e de 1,9 ponto em 12 meses, também um recorde. E quando a gente quebra esse número, dá para ver onde está o aperto. Do total comprometido, 10,7% da renda vai só para o pagamento de juros, enquanto 19% vai para amortizar o principal da dívida. E a pressão também aparece nas pesquisas. Uma do BTG com anexos divulgada ontem mostrou que 24% dos brasileiros têm contas atrasadas há mais de um mês. Esse percentual sobe para 36% entre quem ganha até um salário mínimo e chega a 45% entre os desempregados. E tem mais um sinal bem claro do aperto no dia a dia. Segundo o Datafolha, 45% dos brasileiros buscaram uma renda extra nos últimos meses. E para 59%, a renda familiar não é suficiente em algum grau para cobrir as despesas. No quadro geral, com esse cenário de inadimplência e renda exprimida, o governo Lula prepara o Desenrola 2.0, uma nova rodada do programa de renegociação de dívidas criado em 2023. A ideia é mirar pessoas inadimplentes com renda de até 5 salários mínimos. E a proposta pelo desenho inicial é que os bancos deem descontos no valor devido e refinanciem o saldo restante numa linha mais barata, com juros em torno de 1,99% ao mês. Mas e você que está nos ouvindo? Se surgisse algum gasto inesperado hoje na sua vida, você já tem uma reserva financeira? A gente deixou uma enquete nesse episódio para saber dos ouvintes aqui do podcast. Mas com esse retrato bem claro do bolso do brasileiro, a gente fecha a sessão nacional por aqui e segue direto para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo Brasil. Por aqui, o Boletim Focus elevou a projeção para o IPCA de 2026 de 4,80% para 4,86%. Foi a 7ª alta consecutiva e acima do teto da meta do Banco Central de 4,5%. No campo político, a pesquisa BTG Pactual Nexus mostrou Lula com 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 36% de Flávio Bolsonaro. Já num eventual segundo turno, o cenário é de empate técnico. Lula aparece com 46% contra 45% de Flávio. No mercado acionário, o Ibovespa fechou essa segunda-feira em queda de 0,61% aos 189.579 pontos. Foi o quarto pregão consecutivo de queda do índice. Ainda assim, o Ibovespa acumula alta de 1,13% em abril.
Entre as ações, a Uzi Minas avançou 6,96% a R$ 8,14. Isso depois que o UBS reiterou a recomendação de compra e elevou o preço-alvo do papel para R$ 10. Em Wall Street, a falta de uma resposta imediata dos Estados Unidos à proposta do Irã manteve a princípio os investidores em compasso de espera e trouxe cautela ao mercado. Mesmo assim, o S&P 500 e o Nasdaq renovaram recorde de fechamento. O S&P 500 subiu 0,12%, enquanto o Nasdaq avançou 0,20%. Por lá, as ações da SanDisk, empresa do setor de memória, saltaram 8,11%. Isso após analistas da Melius Research afirmarem que a demanda por inteligência artificial deve manter o ciclo de memória aquecido ao longo da década. E para fechar, o dólar caiu 0,31%, cotado a R$ 4,98. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!